Olá, meus queridos, graça e paz. Aqui quem fala é Rafael Queiroz. Somos aqui da Igreja Metodista Nosso Lugar. E hoje a gente vai estar falando mais um estudo. Estamos aqui com o Reginaldo também. Vamos falar hoje também, ainda continuando, sobre os frutos do Espírito. E vamos estar falando sobre bondade. Graça e paz a todos vocês que nos escutam. Bondade é um tema, Rafael, muito interessante. A gente ainda vai entrar nesse tópico que ele reflete o caráter de Deus. Eu acho isso muito interessante, sabe? Sim. Aí, voltando a falar, está lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, que é o assunto no qual nós vamos falar hoje, e fé. Bom, falando um pouquinho da introdução, né, vamos à introdução um pouquinho aí falando sobre bondade. A bondade é uma expressão de amor divino em ação, né? Enquanto a benignidade descreve a disposição amável do coração, a bondade revela o amor traduzido em atitudes concretas, né? Ser bondoso é agir de forma justa, generosa e misericordiosa, mesmo quando o outro não merece. Então aí é um ponto bem interessante para a gente frisar, né? Isso aí. Vivemos em um tempo em que o bem é relativizado e a frieza espiritual cresce, né? Mas o cristão, cheio do Espírito Santo, manifesta a natureza de Deus através da bondade. Faz o bem, promove a justiça e reflete o caráter de Cristo, né? Rafael, quando eu estava estudando sobre esse tema, aí a gente começa a construir uma pessoa bondosa. Aí, diferente até do que as pessoas pensam, às vezes uma pessoa bondosa, aos olhos dos outros, ela não é tão bondosa assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela promove a justiça, né? E às vezes, assim, ser bom é até um contraponto. Para algumas visões parece que ele está sendo ruim. Sim. Mas aí ele está falando sobre bondade, né? E o caráter de Deus é um pouco a esse respeito. A gente vai chegar sobre isso, mas ser bom, eu acho que quando você promove a justiça, né? E fazer o bem, é claro, né? Mas você promove a justiça, ser justo, né? Sim. Uma pessoa bondosa, ela consegue enxergar a justiça de Deus também. Exato. Né? Aí quando eu falo que ela reflete, Rafael, o caráter de Deus, o fundamento bíblico para isso é o seguinte, está lá em Salmo 100, no versículo 5, que fala: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Uma análise exegética sobre isso quer dizer que bom, agradável, justo e benéfico é usada desde Gênesis 1 para descrever tudo que Deus criou. No Novo Testamento, Rafael, o termo grego que eu não vou tentar falar porque é muito difícil, ele indica que bondade moral e espiritual ativa, né? O bem que nasce do caráter de Deus e se manifesta em ações humanas guiadas pelo Espírito. Olha só. E a gente entender, né, que são manifestações guiadas pelo Espírito, né, através de nós. Então, a partir do momento que a gente está ali, né, realmente firmes com Deus, né, e tudo mais, cumprindo os propósitos, aquilo que Deus quer na nossa vida, Deus vai agindo através de nós, porque aí não somos nós que fazemos, né, isso acontecer. Mas é justamente sermos pontes, né, para que Deus possa realmente nos utilizar como ferramentas para que essas coisas possam realmente acontecer. Exatamente. Bom, pegando aí a parte, né, do comentário em relação a que a gente está falando sobre o caráter de Deus, né? A bondade, ela não é uma virtude humana natural, né, como a gente acabou de estar falando, mas uma expressão do próprio caráter de Deus. Ele é bom em essência, e quando o Espírito Santo habita em nós, ele reproduz essa natureza em nossas atitudes. Ser bondoso é manifestar quem Deus é, sua compaixão, sua justiça e sua generosidade. Amém. Manifestar quem Deus é. Forte, acho, né? Muito forte. Externar, né? Isso aí. O cristão, ele quando entende realmente o que Deus é na vida dele, ele é alcançado por essa graça, o Espírito Santo habita nele, não tem como a gente não externar, é muito forte. Com certeza. E o contexto cultural para isso, Rafael, eu acho que é muito interessante, que nos tempos bíblicos, a bondade ela era frequentemente associada à generosidade dos ricos ou à benevolência dos governantes. Entretanto, nas Escrituras, a bondade ela não está ligada à posição social, mas à condição do coração, cara.
sabe? Deus chama o seu povo a ser bom, não por status, né? Mas por essência, porque o Espírito Santo habita nele. Olha só. Exato. Né? Aquela época, todas as pessoas comuns, elas esperavam a benevolência daqueles que dominavam sobre elas, né? Seja os governantes, seja os seus donos, né? E quando a gente consegue entender, né, que a bondade de Deus, ela sobrepõe tudo isso, ela se externa então de forma natural. Exato. Aí a gente já vai começar a dar os passos sobre o que a gente está querendo falar aqui hoje. E quando a gente fala, né, que não está ligado à posição social, mas à condição do coração, a gente lembra até mesmo sobre a vinda de Cristo, né? Muitos achavam que de repente eles iriam ser escolhidos, né, grandes líderes de exército e tudo mais, e muito pelo contrário, né? Foram escolhidos pessoas que nem tinham uma condição social, né? Então a gente pega também justamente essa questão, né? E pegando as referências bíblicas, né, desse ponto que a gente está falando, a gente tem em Salmos 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Romanos 2,4, a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Amém. E Tiago 1,17, toda boa dádiva vem do alto. Amém. E a aplicação prática, né, para tudo isso que a gente vem falando, quer dizer que quando o cristão age com bondade, Rafael, ele torna o amor de Deus visível, sabe? Então, pequenos gestos, ouvir, ajudar, perdoar, socorrer, cara, são sementes, né? Então, na verdade, elas são sementes que revelam a presença do Espírito Santo no cotidiano, né? Num mundo tão rápido, né? Tudo acontece rápido, você precisa acordar, você precisa levantar, sair, trabalhar. Muitas das vezes você não consegue olhar para a pessoa que está sentada ao teu lado, né? No transporte público. Às vezes você chega no seu ambiente de trabalho, às vezes está 5 dias, né, ao lado, né, da pessoa. Um bom dia, ele meio que já é algo que você vai falando que sai, né? Ela vai no automático, né? E sem dar um sorriso. Imagine você fala um bom dia e dá um sorriso, oferece um abraço, oferece ouvir. Isso aí. Olha a diferença que faz e olha como isso se torna visível, né? Não só para a pessoa que está recebendo, mas para quem está no entorno, né? E falando do mundo de hoje, né? É um mundo individualista, né? Opa. E tudo que a gente vê, esses pequenos gestos que a gente acabou de falar, nenhum deles é individual, né? Porque é ouvir, quer dizer, você ouvir o outro, você ajudar o outro também, perdoar o outro e socorrer o outro, né? Então a gente está falando sobre comunhão também, né? Porque essa atitude são atitudes que a gente fala que é de comunhão, é com o outro, né? Não é você sozinho, né? Não é individual, né? E continuando um pouco sobre isso, as pessoas elas estão assim, tão acostumadas a não receber esse tipo de tratamento, né? Elas estão tão acostumadas a não ser ouvidas, e até mesmo dentro de casa, sabe? Sim. Né? Quantos relacionamentos, né, que vão sendo destruídos porque um cônjuge não consegue ouvir o outro, né? Verdade. Muitas das vezes está afundado no seu trabalho, está afundado nas suas redes sociais, e quando a gente oferece ouvir, oferece socorrer, oferece abraçar, meio que as pessoas, como não estão acostumadas a isso, se surpreendem, né, com esse tipo de atitude, né? E então isso como um dom mesmo, né? Como uma prática visível, as pessoas enxergar isso no cristão é algo fundamental, até para o crescimento do reino, né? Com certeza. Partindo para o ponto 2, a bondade é um fruto da graça salvadora de Cristo, né? Então a gente pegando aí o fundamento bíblico, né, a gente tem aí Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Amém. Então aqui a gente vê que não é eu, não somos nós, mas é através de nós e praticadas por nós, né, segundo a misericórdia dele que nos salvou. Até nisso é interessante, né? Porque você está externando aquilo que está em você, aquilo que você recebeu, né? São boas práticas que Deus fez por nós, que você simplesmente vai externar para o outro, né? É meio que
é uma fonte, né, de água límpida mesmo, que vai fluindo de nós, né, vai jorrando. Se você recebe isso, é o que você vai externar também. Isso é muito legal. Paulo nos fala sobre isso. Paulo ele comenta pra gente, isso na análise exegética, né, que para expressar a bondade graciosa de Deus, que se manifesta em amor e perdão, né? É uma palavra grega também que eu não vou nem me atrever a falar, né? Mas ela manifesta em amor e em perdão. A salvação é a maior demonstração da bondade divina. A gente não merecia isso, mas foi oferecida a todos, né? Deus, quando nos vê, ele percebe que a gente não merece, mas a sua graça sobre nós é um favor imerecido, né? E a gente consegue. É da mesma forma que a gente expressa bondade. Poxa, às vezes você tá ofertando aquilo, é aquilo que a gente tem. Talvez seja só isso que a gente tem movido para ouvir, um abraço para oferecer. É o que a gente tem para ofertar, e é o que a gente faz. Exatamente. E a bondade, ela é o resultado direto da salvação, né, Regi? Quem experimentou a graça de Deus se torna realmente canal, né, dessa graça para todos os outros, né? Aquele que foi perdoado, perdoa. Quem foi amado, ele ama, né? Quem recebeu a bondade do Senhor passa realmente a manifestar ela, né, no seu modo de viver, né? Então é realmente no dia a dia. Assim, a bondade não é apenas só um comportamento nosso, né? Mas realmente é uma consequência espiritual da regeneração. A gente ouve muito isso, a gente volta para os tempos, né? As pessoas, às vezes a gente vê, existe muitos estudos sociais que falam que a pessoa violenta, isso eu não tenho um conhecimento muito para falar, mas a gente ouve, né, de que ela externa aquilo que ela passa, né? Uma criança, quando ela é violenta, porque ela às vezes sofre, né? Vê essa violência dentro da sua casa, né? Uma pessoa que cresce, né, nesses ambientes insalubres, né? O que ela tem para oferecer é isso, né? E se a gente que descobre, né, essa graça salvadora é de Cristo em nós, e há esse processo, né, de regeneração espiritual, é isso que a gente vai ofertar para o outro, né? Verdade. É o que a gente está experimentando, é o que está em nós, é exatamente isso que a gente vai oferecer. E, Rafael, dentro do contexto, a igreja primitiva, ela se destacou em meio a um mundo cruel e egoísta pela sua bondade prática, né? Cuidavam dos órfãos, das viúvas e dos doentes. Enquanto o império valorizava o poder e a dominação, os cristãos mostravam que o poder do reino estava em servir com amor, né? Exatamente. E será que a gente tem realmente tido essa preocupação em servir com amor, né? Como eu disse, né, na igreja primitiva, sobre cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes. E aí eu volto a falar, né, aquilo que a gente estava falando, né? Vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, né? E quando a gente fala sobre o reino, nunca é sobre nós, nunca é sobre o individualismo, sempre é o serviço com amor e sempre com o próximo, né? Bom, a gente tem aí algumas referências bíblicas, né, Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Atos 10:38, Jesus andou fazendo o bem. E Romanos 15:14, estáis cheios de bondade e de todo o conhecimento. E a aplicação prática disso, tudo que a gente está falando, eu acho ela muito interessante, sabe? Porque ela também constrói o seu caráter cristão. Imagina, Rafael, você ser visto, né, como uma pessoa que tem atitude simples, né? Trata todos com respeito, age com justiça, socorre os necessitados, usa os seus dons para edificar e não para se promover. Olha isso como é forte, né? Então, assim, quando a pessoa olha para você e fala, não, pô, Rafael é um cara que ajuda todo mundo, Rafael é um cara que ouve, né? Pô, Rafael é um cara que trata tudo com justiça. É quando eu falo que pro outro você não está sendo bom, né, dentro da visão dele, né? Sim. Porque você está sendo justo, né? Opa, você errou, então você tem que pagar pelo teu erro. Porque se a gente age com justiça, a gente quer promover também a justiça. Agora imagina você ser então reconhecido pelos seus amigos, né, de trabalho, né, pelos seus familiares, como uma pessoa que ouve, uma pessoa que socorre, uma pessoa que está sempre disposto a ajudar. Cara, isso reflete Cristo.
Com certeza, sem A dúvida. pessoa, quando vê que nós somos solícitos a esse ponto, né, diferente do que o mundo faz, do que o mundo fala, Verdade. a gente consegue ver em certos programas que filmes, séries, enfim, que o ruim, ele acaba sendo o legal da história, né? Eles meio que contorce, né? Que muda as coisas. Tem vários exemplos, não sei nem se vale a pena citá-los aqui, do que o vilão tem pessoas que gostam, né? E até as suas práticas, elas são acolhidas por eles. É muito estranho essas coisas. E a gente vê alguns exemplos, né? Hoje em dia, se alguém acha um dinheiro na rua e consegue achar o dono, né? Uma carteira e tudo mais, é colocado como o grande herói, né? Porque isso é raro, né? Hoje em dia. Então, a gente vê muito isso. Como era para ser uma prática, né, de todos. Verdade. Né? Continuando aí, terceiro ponto, né, falando sobre a bondade como testemunho e como ministério, né? Fundamento bíblico a gente tem aí o texto em Mateus 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Tem uma análise, né, exegética sobre isso, né? O termo boas obras aqui é cala erga, oh meu Deus, vamos lá. Literalmente são ações belas e virtuosas. Jesus ensina que a bondade é uma forma de pregação visível, uma luz que aponta para o Pai. Eu gosto de uma frase, né, de John Wesley. Eu vou me atrever a tentar falar ela aqui, que fala que para a gente pregar o evangelho a todo tempo, se necessário com palavras. Ou seja, né, os seus atos, né, ela já vai dizer quem você é. A nossa conversa, ela está então convergindo para isso, né, que você demonstra o sinal visível de Cristo através, né, dos seus atos mesmo. Verdade. Né? Você não precisa nem falar. Vizinhos, né, é um exemplo muito bom, né? Às vezes você está na igreja, canta, prega, faz um montão de coisa e pergunta para o seu vizinho quem você é. Aquele que promove a paz ou aquele que fica incitando a discórdia entre os outros vizinhos, né? Aquele que na sua casa, o vizinho está passando, né, na porta da sua casa, o que ele está ouvindo, né, são gritarias, são, né, você aquele vizinho que vem com o seu carro e para ele na porta, né, então na garagem do outro, né? São pequenas coisas, Rafael. Cara, não precisa nem ser muita coisa, sabia? São pequenas coisas, né? Às vezes ser tardio, mirar, aquela coisa, né? Você tá ali... Então, como exemplo, o cara olha e quando vê você no domingo, 4, 5 da tarde, saindo, né, com a sua família, com a sua Bíblia então nos seus braços, ele vai realmente... Esse é um cristão verdadeiro. É isso aí. A bondade, ela é um testemunho vivo, né, Regi? O mundo, ele pode até rejeitar as nossas falas, os nossos discursos e tudo mais, mas jamais vão conseguir ignorar uma vida que realmente faz o bem, né? Então as nossas atitudes realmente vão demonstrar isso. Por meio da bondade, Deus alcança corações endurecidos e abre portas para o evangelho, né? Cada ato de generosidade, compaixão ou perdão é uma semente realmente de transformação espiritual que a gente consegue, né, deixar para a sociedade de hoje. Amém. É verdade. E muitas das vezes a gente faz alguns atos de bondade que a gente precisa de ser, né? E de fazer esses atos e através do nosso testemunho. E nem sempre a gente vê os resultados do nosso bom testemunho. Mas é justamente a prática do nosso bom testemunho que faz realmente as pessoas enxergarem a Cristo. Amém, verdade. O contexto cultural, né, para isso que a gente vem falando, em uma sociedade de competição e individualismo, a bondade se torna um ministério contracultural. A igreja primitiva conquistou o Império Romano não com espada, mas com amor prático, né? Amém. E assim, hoje o mesmo princípio permanece. O bem feito em nome de Cristo é a voz mais poderosa da fé. Amém. E é isso daí, né? Não é com espada, né? Não é na força do nosso braço, mas é justamente na prática do amor e da bondade, né, que Deus nos oferece, né? Amém. A gente tem algumas referências bíblicas, né, falando sobre esse ponto. A gente tem aí Gálatas 6, 9 e 10, que diz que
não nos cansemos de fazer o bem. Né? Provérbios 3:27, não deixe de fazer o bem a quem de direito o merece. E em Hebreus 13:16, não negligencieis a prática do bem. Amém. E tem uma aplicação prática, é aquilo que você falou, Rafael, agora há pouco aí. A gente ajudar sem esperar retorno. Isso aí. Né? Porque tem que ser meio que natural de nós, e é natural mesmo, né? Exato. Fazer o bem mesmo quando ninguém está vendo. Às vezes você faz, não precisa com o outro. Para isso, esse ministério não precisa ser assim, né? A gente não precisa de aparecer. Não precisa, não precisa. Ser instrumento de cura emocional e espiritual, o que o mundo está precisando muito, sabe? E transformar o ambiente com gestos simples de amor e empatia. A bondade é o ministério diário do cristão maduro. Rafael, às vezes as pessoas pensam... Eu já ouvi muito assim, o cara acha que o fato de eu ser bom quer dizer que eu seja bobo. Eu penso até assim, que pensa então que eu seja bobo, né? Sim, sim. Mas que eu seja um bobo bom, podemos dizer assim, né? Sim, porque sim. Qual é o problema, né? Se eu não estou atrapalhando a vida de ninguém, se eu não estou desvirtuando ninguém, se isso não está envergonhando o Cristo, né, no qual eu prego, então que eles possam me ver sim como um bobo. Eu não me incomodo com isso, sabe? É que a prática da bondade que a gente está falando hoje para a sociedade é como se fosse um bobo mesmo. Exatamente. O mundo de hoje, eu ouço muito isso no meu ambiente de trabalho, é o mundo dos espertos, né? Verdade. E eu digo mais, né, de um esperto sem coração, né, que vê uma dificuldade até de um amigo, mas isso não é comigo, né? Ou então se eu estou tendo vantagem sobre ele e isso está prejudicando, né, então um colega, se isso está me fazendo bem, se isso está me autopromovendo, eu vou seguir em frente com essas práticas, e não é isso que a gente quer. Exatamente. E concluindo, gente, o assunto de hoje, a bondade, ela é a expressão viva do caráter de Cristo em nós. Amém. Ela nasce da presença do Espírito Santo, é fortalecida pela graça da salvação e se manifesta como testemunho ao mundo. Quando o cristão pratica o bem, ele está revelando ao mundo quem Deus é. Então, um pai bom, compassivo e fiel. Então, meus irmãos, essa é a palavra que a gente deixou hoje, né? E a gente finaliza aí com Romanos 12, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Muito bom. Isso aí, gente. Um grande prazer estar falando com vocês. E a gente deixa o nosso grande abraço aí. Graça e paz a todos. Fique com Deus.